Bom, esse é um vídeo referente à disciplina Laboratório de Eletrônica 2, o experimento 1. O grupo é formado pelos alunos Jonatas Augusto Manzoli e Matheus Pinheiro Camargo. O objetivo deste experimento foi projetar e montar um conversor analógico digital com saída por modulação de largura de pulso PWM. Além disso, o experimento teve a função de familiarizar o grupo com o Raspberry Pi. Por último, foi realizado também o desenvolvimento de um programa teste chamado Blink.C, capaz de piscar um LED, e a implementação de um programa para acender este LED a partir de um botão Push Up. Para este experimento, a modulação de pulso é a base para a implementação do conversor analógico digital. A onda do PWM pode ser gerada através de um amplificador operacional, sendo utilizado em modo comparador, usando uma onda triangular juntamente com um sinal DC variável de 0 a 5 volts, que é responsável por controlar as larguras dos pulsos do PWM e, desse modo, os valores do Duty Cycle utilizados durante a simulação. Nesse esquemático, nós podemos ver as entradas que foram utilizadas e o nosso comparador, que era o LM324. Nós também calculamos o Duty Cycle e desenhamos a forma de onda do sinal de tensão de saída VO em função do tempo. O Duty Cycle foi calculado para 3 valores diferentes de tensão: 10% de VPP, 50% de VPP e 80% de VPP. Os valores podem ser vistos a seguir, assim como também as formas de onda. Nós projetamos e montamos o conversor analógico digital conforme a figura posteriormente mostrada. Aplicamos com o gerador de sinal uma rampa com simetria 50%, amplitude de 5 VPP, offset de 2.5 volts e Write Impedance na saída do gerador na entrada inversora do amp-op, pino 6 do LM324. A alimentação do LM324 foi 5 volts. O valor da tensão de entrada do amp-op varia de 0 a 5 volts, ligados na entrada positiva, pino 5 do LM324. Com tal montagem, monitoramos a saída com auxílio do osciloscópio ligado na saída do amp-op, que é o pino 7 do LM324, e variamos a tensão de entrada VA para observar as diferentes larguras de pulso da modulação PWM. Aqui está os pinos, o VA é o pino 6, o VO é o 7, a entrada em triângulo é a 5, o ground. Nós temos um pouco mais detalhado como foi feito este experimento. Aqui nós temos as imagens do cálculo do Duty Cycle para a entrada de 5 volts. Nós tínhamos encontrado um valor de 10% na teoria e encontramos também um valor de 10% de Duty Cycle para o valor experimental. Para 2,5 volts, nós encontramos também um valor muito próximo do esperado, que era 50%, encontramos um valor de 51%. Para 4 volts, que é 80% de VPP, nós também encontramos um valor muito próximo do esperado, 81%. Então, basicamente, os valores teóricos e os valores medidos experimentalmente foram muito satisfatórios. A próxima parte do nosso experimento foi a leitura do PWM utilizando o RASP. Para a leitura, implementamos no circuito um regulador de tensão com um resistor e um diodo Zener na saída do conversor analógico digital para que este não ultrapassasse a tensão de 3.3 volts na entrada GPIO do Raspberry. Aqui nós temos a leitura do PWM a partir do Raspberry Pi. Basicamente, a funcionalidade do RASP é fazer a leitura do pino GPIO e informar se existe ou não tensão. Ou seja, fazer uma leitura digital escrevendo 1 quando existe tensão no pino e escrevendo 0 quando não existe tensão. Para essa função foi necessário primeiramente configurar as portas de PIO do dispositivo para que ela seja uma entrada. Além disso, foi utilizada a função Digital Read, que retorna 1 se existe tensão no pino e 0 se não existe. Por fim, imprimimos essa leitura que estava sendo armazenada em uma variável para visualização do programa. Agora nós teremos um pequeno vídeo que mostra como funcionou o nosso programa.
Verificamos também o funcionamento do conversor analógico digital a partir do Raspi. Para isso, fizemos um programa para calcular o duty cycle e a tensão de saída. O programa implementado possui duas funções de looping, uma para realizar mais de um cálculo do duty cycle e uma para fazer a contagem de 0 e 1 lidos pelo Raspi. Dentro do looping de contagem de 0 e 1, sempre existe um 0 que incrementa uma variável denominada low, e sempre que existe um 1, incrementa-se uma variável chamada high. Esse looping é realizado em intervalos de 10 microsegundos. Para isso, utiliza-se a função delay microsecond. Por fim, calcula-se o valor do DC, fazendo a somatória de vezes que 1 foi lido, tempo ativo, pelo somatório das vezes que 1 e 0 foram lidos, que é o tempo total. Armazena-se o valor do duty cycle e no final do programa tira-se a média das 10 medidas do duty cycle e multiplica-se pelo valor de VVP, pois a tensão de saída é proporcional à tensão de pico regulado pelo duty cycle. Nós monitoramos a saída V0 do conversor digital analógico usando o osciloscópio e a leitura do sinal de duty cycle realizada pelo Raspi. Variamos o valor de tensão de entrada de 0 até 5 com intervalos de meio volt. Nós medimos todos os valores de meio em meio volt e comparamos os valores do voltímetro com os valores medidos pelo Raspberry Pi e tiramos o erro. É importante dizer que no nosso caso, as nossas medidas saturaram a partir de 4 volts, pois o diodo Zener disponível para o experimento era o 1N4727, que possui tensão VZ menor que o recomendado para o experimento. Aqui nós temos a comparação entre os valores do voltímetro do Raspberry Pi e também os erros em porcentagem das medidas. Nós também fizemos, por último, a montagem de um LED e de um programa que fazia esse LED piscar a partir do momento que nós apertávamos um botão. Nessa montagem foi necessário conectar um resistor em série com o LED para limitar a corrente do mesmo, já que o LED é um pequeno diodo de baixa tensão. Sabendo que a tensão de saída do Raspi é em torno de 3.3 volts e que a tensão do LED é aproximadamente 1 volt, com corrente consumida de 5 microamperes, chegamos à conclusão que era necessário um resistor de 460 ohms para garantir no máximo 1 volt no LED. Assim, inserimos uma resistência de 550 ohms, que era o que nós tínhamos disponível. Depois implementamos no projeto um botão Push Up, que ao ser pressionado iria acender o LED. O controle foi todo feito pelo dispositivo Raspi. Na segunda imagem, nós encontramos o circuito montado para este botão. Aqui nós temos um pouco mais detalhado a figura, com o botão, com o LED, com os resistores necessários para essa configuração. Neste slide nós encontramos o programa. Nós fizemos a partir do programa Blink.c da biblioteca Raspi. E basicamente nós utilizamos as funções Digital Write e Digital Read. Então nós colocamos um looping infinito e enquanto o botão não está sendo apertado, o LED está sendo escrito em low pela função Digital Write. Enquanto o botão está sendo apertado e pela função Digital Read, nós colocamos high no LED através da função Digital Write. Então dessa forma, quando o botão está sendo apertado, pressionado, o LED acende. Agora nós vamos ver um vídeo que mostra o funcionamento deste programa. Por fim, esse experimento foi realizado para que nós pudéssemos ter um contato com as funções do Raspberry Pi e com a biblioteca Writing Pi. E nós fizemos programas simples, mas que funcionaram e nos ajudaram a compreender e mensurar o funcionamento do PWM e do Duty Cycle. Muito obrigado.